Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimo povo de Deus aqui presente, todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Hoje celebramos o 24º domingo do tempo comum. E o Senhor, na liturgia da palavra, é bem claro para nós e nos convida a nós nos aproximarmos dele. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Neste dia 15 de setembro de 2024, às 9h26, o Senhor pergunta hoje para mim e para você: quem sou eu para vocês, para você? Primeiramente, Jesus pergunta para os seus discípulos: o que dizem os homens quem Ele é? Então eles ainda não reconheciam na pessoa de Jesus a segunda pessoa da Trindade, um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que se encarna no seio da Virgem Maria e assume a nossa humanidade e está presente no nosso meio, caminha conosco. O que o mundo hoje diz quem é Jesus? O mundo hoje talvez pregue um Jesus paz e amor, um Jesus em que não temos dificuldades alguma na nossa vida, um Jesus curandeiro que só serve para atender as minhas necessidades. Mas quem é Jesus para mim e para você? Se Jesus perguntasse hoje para mim e para você:
quem sou eu para você? O que você responderia? E ele pergunta para os seus discípulos, aqueles que estavam mais perto dele. Hoje somos nós que estamos aqui celebrando a Santa Missa, nos alimentando da palavra e da Eucaristia. Vocês que estão há tanto tempo comigo, foram batizados, fizeram a primeira Eucaristia, a Crisma. Quem sou eu para você? A resposta nós deveríamos responder: Senhor, Tu és o tudo da nossa vida. Assim nós deveríamos responder: Senhor, Tu és aquele que é Deus vivo e verdadeiro. Senhor, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Senhor, Tu és o meu bem-amado, Tu és o amor da minha vida. Assim nós deveríamos responder: Senhor, sem Ti eu não sou nada. E depois Jesus, ele vai dizer aos seus discípulos que ele devia sofrer muito, sofrer a sua paixão. De certo modo eles se escandalizam com isso, mas como o Senhor, sendo Deus, vai sofrer? E Pedro repreende Jesus. E Jesus diz para ele: vai para longe de mim, Satanás. Pedro naquele momento estava sendo usado por Satanás. Muitas vezes também nós estamos sendo usados por Satanás quando nós queremos fugir da cruz que o Senhor nos permite carregar. Nós também muitas vezes estamos com os pensamentos de Satanás quando o Senhor vem ao nosso encontro, quando o Senhor quer nos salvar e nós fechamos o nosso coração para Deus. Qual é a cruz que o Senhor permitiu hoje você carregar? Quais são suas cruzes? Então, para que nós possamos responder quem é Jesus, precisamos primeiramente conhecê-lo. Nós só amamos aquilo que nós conhecemos, não podemos amar algo que nós não conhecemos. Para conhecer Jesus, nós precisamos viver uma experiência de Deus. Precisamos ter uma experiência pessoal com Ele, que se dá a partir, primeiramente, a graça de Deus, Ele que vem ao nosso encontro em primeiro lugar, depois a nossa abertura de coração. Precisamos abrir o nosso coração. Aí nós respondendo quem é Jesus para nós, acolhendo quem é Ele na nossa vida, aí sim nós vamos abraçar a cruz que Ele permite nós carregarmos. Esse é o requisito para seguir Jesus: tome a sua cruz e me siga. Não há outro caminho. Jesus não prometeu um mar de rosas para nós neste mundo. É claro que aqui já neste mundo nós podemos saborear as alegrias do céu, já podemos vivenciar as alegrias de ser totalmente de Deus. Mas enquanto caminhamos neste mundo, teremos tribulações, dificuldades, perseguições, sofrimentos, cruzes. Qual é a cruz que o Senhor permite você carregar hoje? Se nós quisermos segui-lo, precisamos abraçar essa cruz com gosto. E se está difícil de carregar essa cruz, olhemos para a cruz dele. O maior sofrimento que um homem e Deus pode passar. Está difícil a sua cruz? Olhe para a cruz de Cristo. Qual é a sua cruz que você está carregando hoje? A dificuldade no trabalho, na família, os filhos, o esposo, a esposa, os colegas de trabalho. Qual é a cruz? Uma doença,
uma enfermidade. Abrace essa cruz, pois nós temos um Deus que nos ajuda a carregá-la. Quando não estivermos aguentando mais carregar as nossas cruzes, olhemos para a cruz de Jesus e peçamos: Senhor, dá-nos a graça, me ajude a carregar a minha cruz até o final, até quando o Senhor quiser, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se nós não perseverarmos até o fim, nós não seremos salvos. E assim nós vamos provando a nossa fé. Assim nós vamos amadurecendo na fé, quando abraçamos a nossa cruz. E assim nós vamos, pelas obras de cada um de nós, vamos dizer se nós estamos carregando as nossas cruzes, se nós estamos seguindo verdadeiramente a Deus. Porque a fé não é simplesmente eu dizer pela boca, eu creio em Deus. Não é simplesmente dizer que eu amo a Deus. Não é somente professar com a boca. É a obra, é o pôr em prática. A caridade, as obras de misericórdia, como diz a segunda leitura. Se eu vejo uma pessoa que está passando dificuldade e eu fico indiferente, não estou vivendo a minha fé. Se eu vejo uma pessoa passando dificuldade, eu não sou impulsionado a me esforçar, a praticar uma obra de caridade para com aquela pessoa, para tirar ela daquela situação. Infelizmente, a nossa fé é uma fé vazia. Então peçamos a Deus que Ele nos conceda essa graça, em primeiro lugar, de responder quem é Ele para nós, o nosso amado, o amado da nossa alma, e depois tomar a nossa cruz, carregá-la com a graça de Deus e segui-lo. Que Nossa Senhora Aparecida nos ajude e todos os anjos e santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.